Shabbat Shalom, sejam bem-vindos a mais um Café do Torá da Congregação Missão Bereshit, edição 5.700, não chegamos lá ainda. Sejam bem-vindos a mais esse Café do Torá. Como todos os Shabbats, nós aqui estamos reunidos para estudarmos a porção dessa semana, falarmos um pouco a respeito da porção dessa semana, principalmente nesse período de pandemia, que ainda tem muita gente recolhida, ainda tem muita gente em suas residências que não podem ainda vir para a congregação. É uma oportunidade que você tem, então, de estudar conosco, nos aprofundarmos um pouco mais a respeito da porção da semana. E o Shabbat é um dia especial para isso. É o dia que o Eterno abençoou, o dia que o Eterno separou para que nós pudéssemos estar reunidos, pudéssemos estar em família e contemplarmos a sua criação, principalmente a sua palavra. Amém? Então vai pegando aí, como todo sábado a gente fala, todo Shabbat, pega a tua Torá, abre a tua Torá lá em Bereshit, capítulo 28, vai pegando o seu cafezinho, coloca do lado, seu copo d'água para beber, hoje está um dia quente. Então, vai se preparando aí e vai compartilhando comigo. Estamos hoje, reunidos aí, semana passada no estado. É muito bom estar aqui. O Café do Torá já acaba fazendo parte do nosso Shabbat, E estamos hoje aqui com Rosh Alexandre, Rosh Lédio, Jesaías e eu. E atrás das câmeras, como sempre, a nossa voz da consciência de hoje, vocês vão ver no final. Shabbat Shalom! E o Danilo aqui nos auxiliando como todo Shabbat tem feito. Amém? Então vai pegando aí a tua Torá. A paraxá de hoje é a paraxá Vayetze, que saiu e partiu. É a sétima paraxá do livro de Bereshit, sétima paraxá desse ciclo anual que nós estamos estudando. Vai do capítulo 28, verso 10 até o capítulo 32, verso 3. E eu vou ler só o início dela para que a gente possa começar a dar as boas-vindas. Cada um vai dar suas boas-vindas e começar a falar um pouco sobre a paraxá. E diz assim a partir do verso 10: E Jacó saiu de Beersheba e partiu na direção de Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo, e seu topo alcançava o céu. E os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava em pé, perto dele, e ele disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Para aqui, vai continuar? Continuar? E aí continua a partir do verso 15. Não, eu guardarei aonde for e trarei você de volta a essa terra, pois não o deixarei até cumprir tudo que prometi a você. A partir do 15 agora, do 16. Jacó despertou do sono e disse: Verdadeiramente Adonai está nesse lugar, e eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse: Esse lugar é temível, deve ser a casa de Deus, esse é o portão do céu. Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que colocou sobre sua cabeça, estabeleceu-a como coluna, derramou azeite sobre ela e chamou o lugar de Bet-El, casa de Deus. No entanto, a cidade era originalmente chamada Luz. Jacó fez um voto: Se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, dar-me pão para comer e roupas para vestir,
para que eu volte para a casa do meu pai em paz. Então Adonai será meu Deus, e essa terra que estabeleci por coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, eu devolverei a ti com fidelidade 1/10. Amém? Baruch Hashem. Essa então começa aqui o momento em que Jacó, ele está saindo, fugindo do irmão Esaú, que estava querendo matá-lo. Ele está fugindo para Harã. Então o primeiro detalhe é que ele sai da terra sem querer sair, né? Ele foge do irmão e por isso ele sai da terra. Por isso ele já está com intenção de voltar. Mas ele está saindo e indo então para Harã, com a casa do seu tio, Labão, fugindo do irmão. Esse é o início dessa paraxá, né? Tem outros paraxás que vinham falando lá de Jacó, mas a gente inicia essa paraxá com esse acontecimento significativo. Nós vamos ver, tremendamente significativo, porque a gente vai ver também já da mesma passagem, mas vamos dar as boas-vindas e comentar um pouquinho só sobre esse início. Amém? Shabbat Shalom. Já compartilha aí, já começa a compartilhar com as pessoas aí, com seus amigos, e vamos agora desfrutar de uma paraxá muito rica. E como o mestre aqui já começou falando que eles Jacó já partindo, já saindo da terra, e só que o desejo dele é voltar, não é ir lá. Ele estava saindo com o objetivo, mas ele já tinha o propósito de voltar, porque ele sabia que ali, onde o seu pai estava, era a terra que o Eterno tinha prometido ao seu pai. Então, por consequente, ele iria herdar aquela terra, e ele saberia que ali foi onde o Eterno teria estabelecido o seu pai. E durante toda essa viagem, durante toda essa ida, teve vários acontecimentos, aonde fez com que Jacó desenvolvesse, crescesse no Eterno, desenvolvesse cada vez mais a fidelidade, e ele mostrando-se sempre fiel às promessas do Eterno e fiel aos mandamentos, aos ensinamentos que ele recebeu. E vamos aí desfrutar de muita coisa aí, está muito vasto, muita revelação, e que o Eterno venha abençoando a nossa vida e a sua vida, trazendo grandes revelações nesse estudo. Shalom, shalom a todos. Meu som não está muito legal não, mas tudo bem. Quer dizer que então a hashtag Volta Palácio aconteceu, né? Estamos aqui mais uma vez, o diretor do Café do Torá é o nosso Rosh Palácio, é o rabino-chefe da Bereshit. Diretor, produtor, tudo. Rosh Gadol. Não, Rosh Gadol é outro. Amém, amados? Shalom Lechá para você que está em casa aí, mais uma vez, a gente está aqui no Café do Torá. E graças a Deus, esse Café do Torá nasceu no coração do Eterno, mas o Eterno colocou no coração do Rosh Palácio esse Café do Torá. E foi uma coisa tão de Deus que a gente está hoje aqui, a gente não consegue mais ficar sem o Café do Torá. E quando a gente está sem alguém do Café do Torá, a gente fica meio capenga, porque falta um. É como se o corpo tivesse menos um membro, né? Aí fica uma coisa assim, meio tristinha. Mas aí quando chega todo mundo, o quarteto de Jerusalém está completo. Amém, glória a Deus por isso. E você aí em casa, para disputar conosco o que a gente escuta. É bom a gente lembrar o seguinte, se você for analisar, a história do povo de Israel como nação começa agora, com essa paraxá. A fundamentação do povo de Israel como nação começa agora. Porque tem algo interessante na passagem, como Jacó, ele deita com a cabeça na pedra, depois ele sonha e vem essa escada, onde o Rosh Palácio ministrou sobre isso, onde ele falou que existe na Brit Hadashah uma correlação com esse evento. E a gente pode ver ali na entrelinhas ali a pedra angular, que é Yeshua, Jacó sendo cabeça da nação, porque ele é o último patriarca, e dele
vai sair as 12 tribos. Então ele colocou a sua cabeça, Rosh, a pedra, que é a pedra angular, que é a base do povo de Israel, que conecta exatamente, diretamente com o Eterno, porque a escada dá acesso. Então, o portal foi aberto naquele momento ali. E a gente tem essa deslumbre profético e espiritual do porvir. Amém, amado? Você aí seja abençoado em nome de Yeshua. Amém? Amém. Amém. Shabbat Shalom, pessoal. Eu queria já dar início nessa estudo dessa paraxá, atentando para uma questão que tem logo no primeiro versículo. Porque o primeiro versículo, Gênesis capítulo 28, versículo 10, vai dar uma informação, traz uma informação para a gente, que é que Jacó saiu de Beersheba e partiu em direção a Harã, né? Então ele sai de um lugar e vai para outro lugar. Só que a gente já pode se deliciar, né? A própria literatura judaica já chama atenção a gente para esse versículo, porque traz como se fossem duas informações que poderiam ser uma apenas. Diz que ele sai de Beersheba e vai para, e parte para Harã. Ele poderia só dizer, partiu e foi para Harã, né? Já estaria subentendido que ele deixou um lugar e foi para outro, mas o texto faz questão de dizer que ele sai de um e parte para outro. Por que isso surge aqui? Tem diversas explicações, mas eu queria colocar uma questão que para mim é muito importante. Nós vimos na porção da semana passada uma primeira grande luta que Jacó trava, né? E a primeira grande luta que ele trava é com o seu irmão Esaú, né? Você vai ver agora que ele está caminhando em direção a uma segunda luta, vamos dizer assim, um segundo tempo, um segundo momento, que é a luta com Labã. E depois a gente vai na porção da semana que vem, se não me falha a memória, para um terceiro momento de luta na vida de Jacó, que será a luta com o anjo do Senhor. Então nós temos três momentos na vida dele aqui, e essa porção vai começar a falar de um momento intermediário entre o final da primeira luta, que foi com Esaú, e um caminho que vai preparar Jacó para viver esse segundo momento, a segunda luta, que é a luta com Labã. O que tudo isso significa, né? Nós vimos na semana passada que Esaú representa um homem animal, um homem carnal, só que um homem que ele é visível, né? Porque ele tinha lá as suas características visíveis de alguém carnal, de alguém animal, de alguém instintivo, da figura do mal, né? Da inclinação para o mal. E aí você tem ali toda a simbologia de uma luta, de como nós lutamos contra esse homem animal e vencemos esse homem animal, que é um homem animal visível, né? Então nós vimos ali. Só que agora ele está indo em direção à casa de Labã. Labã, a gente vai ver aqui, que ele também representa o homem mau, né? A inclinação para o mal, só que não é visível. Por isso o nome dele é Labã. Ou melhor, ele tem nome de algo bom, mas por dentro é algo mau, é algo ruim que precisa ser vencido. Então a gente aprendeu na porção anterior que precisamos, e vimos lá os meios que são disponíveis para vencer esse homem animal, essa tendência ao homem carnal, que é visível e que é perceptível por todos, né? Aquele que vive no campo, sai do campo, né? Esse não é o seu lugar, não é o seu ambiente. Venha para a tenda, venha para um lugar de estudo da palavra, onde você vai fortalecer e vencer o homem mau. Então a gente aprendeu isso na guerra contra Esaú, na guerra contra essa carne visível e perceptível a todos. Só que agora ele está indo para a casa de Labã, e lá a situação é diferente, porque você olha e tem a aparência, que o nome Labã vem de branco, né? Vem de algo puro, vem de pureza, de integridade, mas na verdade há uma armadilha, há um engano, é uma pureza fraudulenta, né? É uma falsa pureza, vamos dizer assim. Então ele vai ser preparado agora para vencer, para passar esse tempo que ele vai passar lá e vencer essa falsa pureza
que ele vai precisar vencer agora. E esse é o chamado caminho, né, importante, esse caminho para Harã, porque é o caminho que vai preparar ele para vencer esse momento. É interessante que essa falsa pureza, né, isso que vem com uma capa de coisa boa, vem com uma capa de Torá, vem com uma capa de quem cumpre e quem segue os princípios, mas por dentro há uma distorção, há uma profanação, há algo fraudulento, né, mentiroso e enganoso ali. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Por isso que o texto diz aqui que ele sai de um nível, ele já venceu aquele nível, agora ele está indo para um que ele precisa de uma preparação maior, porque muitos estão enganados, sendo enganados aí na casa de Labã. Nos nossos dias de hoje, muitos estão na casa de Labã, pensando que estão vivendo uma pureza, quando na verdade há um engano ali na casa de Labã. É interessante que antes, na porção anterior, nós vimos que o pai de Jacó, Isaac, ele, segundo a tradição judaica, na verdade, o pai de Labã teria tentado envenenar ele. Nós narramos essa história aqui, que está na tradição judaica, você não vai encontrar isso aqui no texto bíblico, mas naquele momento que você vê que o pai de Labã estava presente, naquele momento, de repente ele some da história, ninguém vê mais, e Labã assume a postura ali de alguém que vai entregar ali a sua irmã para Isaac. E aí a tradição judaica explica por que o pai de Labã desaparece de repente. E aí qual é a explicação que vem na tradição judaica? Diz que na verdade ele oferece uma refeição e querendo, na sua ganância, querendo se apropriar de toda a riqueza, na verdade não é de Isaac, daquele que era a representação de Isaac, que era Eliezer ali presente, servo na verdade de Abraão. Então, mas que estava prefigurando ali tanto Abraão como Isaac ali. Na verdade, eles queriam tomar todo o bem, toda a riqueza e toda a promessa que havia agora na figura de Eliezer ali. E o que ele teria feito então, o pai de Labã? Ele teria preparado uma mesa, uma refeição e colocado veneno no prato de Eliezer, do servo ali naquele momento. Só que diz que um anjo vem, e troca ali o prato, e quem acaba comendo o veneno e morrendo é o pai de Labã. Informação que a gente vai tirando para trazer aqui, meu amigo. A casa de Labã, a casa fraudulenta, aquilo que tem aparência de bem, mas que na verdade já é um mal, há um engano, há uma profanação, há uma deturpação da palavra de Deus. Cuidado, porque essa mesa que estão colocando diante de você é uma mesa que produz morte. Por isso, todo cuidado nesse caminho agora que nós estamos vivendo e precisamos aprender, que é o caminho para Harã, que é o caminho para esse lugar onde está a casa de Labã. Cuidado, e por isso que essa trajetória aqui de Jacó vai trazer um grande ensino para a nossa vida. Como eu tenho que me preparar para não ser enganado por Labã, para não ficar sujeito a uma escravidão, porque tem gente assim, escravo na casa de Labã, ouvindo e recebendo como se fosse pureza, mas na verdade é coisa que vai estar conduzindo à morte sem que você perceba. Então, como eu me preparo para poder ir a Harã e não ser alcançado e envolvido pelo engano, aprisionado, escravo e quem sabe até morto nessa caminhada? Então, no caminho de Harã, vamos aprender o que esse caminho ensina a nossa vida nessa manhã de Shabat, que você possa receber isso na sua casa. Como vencer? Porque vencer a gente já aprendeu. Vencer a impureza que é visível, que é clara, que é evidente, a gente já aprendeu um caminho na história lá de Jacó e Esaú. Agora precisamos aprender como vencer aquilo que tem uma aparência de coisa boa, porém há uma deformação, há uma destruição, há morte no interior daquilo. É interessante o que você está falando, porque a vida dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, também representa, a vida deles também representa o caminho da Teshuvá. Abraão é aquele momento em que o Eterno se revelou a nós. Nós tivemos uma aliança com o Eterno se revela a nós
aceitamos a aliança que Ele faz conosco, caminhamos então naquele primeiro momento de relacionamento com o Eterno. Há um tanto quanto uma lua de mel, vamos dizer assim, né? Naquele primeiro momento, que é a vida de Isaac. Você vê que Isaac é só um capítulo do Bereshit, e é o patriarca que teve isso, que fala de Isaac, e é aquele que é morto na eternidade. Só que entra o momento da luta, né? O apóstolo Saul, Paulo, também vai falar dessa luta, né? Do homem espiritual, do homem carnal, né? Ele também vai falar dessa luta, e essa é a grande luta da pessoa. Lá é arrependimento, é o retorno ao Eterno. O retorno ao Eterno, e aí, a partir daqui a pouco, nós vamos entrar em Êxodo, a gente começa com aqueles 42 degraus, né, da Techuvá, do retorno. Então aqui, quando está falando da história dos 3 patriarcas, muita gente faz essa relação com esses 3 momentos da Techuvá, né? E você está falando interessante exatamente por causa disso, porque identificar o exato em cada um de nós é a parte mais fácil nessa caminhada, né? Se eu fazia tal coisa, está muito evidente, né? Está muito evidente o exato. É o primeiro nível, né? Mas tem tudo a ver, inclusive, com o processo aplicado aos gentios, quando chegaram, quando viviam a Techuvá, ou melhor, aquelas coisas mais básicas, mais claras, essa aqui vocês precisam se posicionar, né? Então é o exato, né? É mexer, né? Então você precisa entender, agora você precisa avançar, você precisa sair desse lugar, e não é ficar parado ali apenas com as coisas simples. Deus tem mais a fazer, Deus quer levar você a aprender mais agora, a avançar mais um nível. Interessante que exato. E isso também lembra da saída de Abraão, quando o Eterno sai do meio sai do teu país, né? E depois sai do meio do seu nascimento, são livres que o Eterno falou. E por último, que é da casa do seu pai, ou seja, aquilo que é mais íntimo, aquilo que é difícil de você deixar, né? E aí está começando já no seu país, que é mais fácil, né, de sair, ou seja, são livres. Ele está começando a trabalhar, ele já saiu de um nível que é interessante. A literatura judaica, logo na abertura aqui no nome da porção, ele vem falando justamente que Jacob, ele chegou, ele atingiu a estatura do bem-nome, né? E no estudo do Tânia, ele fala que existe o rachá, que é o perverso, e existe o tzadik, que é o justo. E quem fala que a gente nunca deve se sentir totalmente justo, né? Mas mas o bem-nome é o quê? É aquele que aprisiona, aquele que coloca a alma animal subjugada. Ou seja, o homem espiritual, ele cresce, e ele começa a obedecer a palavra de Deus, começa a obedecer aos mandamentos, e ele consegue matar ou diminuir, né, essa força para o lado da tendência do mal. Foi isso que Jacob lutou e conseguiu. Ele conseguiu dominar, que é o domínio, aonde Paulo fala sobre o fruto dos espíritos, o fruto do espírito, né? E um deles é o domínio. Então, ele já começou passando por essa prova e vencendo, e dando essa característica, né? E aí ele já vai começar, o Eterno vai começar a preparar ele para um outro nível, um nível de aparência de ser uma coisa certa, mas por trás tem a maldade. No final das contas, a gente vai perceber nessa paraxá que Lavã é mais perigoso do que Edom, né? Edom, ele te ameaça de morte de uma maneira tão clara que você foge dele. Na sua frente. É muito claro na ameaça de morte, né? Lavã não, Lavã te escraviza, né? Ele não ia deixar, nós vamos ver, ele não ia deixar Jacó ir embora, ele ia fazer de tudo, ele te escraviza lá, longe da terra prometida. Vai mantendo você ali, né? Ardilosamente, ele vai, né? Com as suas fraudes, né? Com a sua aparência de branco, de pureza, e vai mantendo você ali. Se mantendo ali a banho-maria ali. Fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. É o famoso sepulcro caiado. Mas o que você quer?
O que mais que você quer para ficar mais? Qual o salário que você quer? Qual é a bênção que você quer? Eu vou te dar a bênção para você ficar aqui. Qual a posição, qual o título que você quer receber para ficar mais? Então presta atenção, porque está falando de coisa atual. Está falando daquilo que a gente vive no dia a dia, na paraxá de hoje. Então estamos no nível, vamos dizer assim, no terceiro nível da Teshuvá. Não sei se eu posso dizer isso, certo? Porque a gente vai começar lá em Êxodo, vai acabar na verdade essa parte. Agora Gênesis, daqui 5 porções a gente acaba Gênesis e começa ele, que vai falar realmente da nossa vida de Teshuvá agora no deserto, de toda a caminhada. Mas é necessário compreender esses três aspectos. Esses três aspectos que estão falando de coisas dentro de nós, estão falando de coisas espirituais. O texto está relatando fatos verdadeiros, verídicos que aconteceram, mas a representação disso são verdades espirituais que o Eterno está querendo passar para a gente. Isso é importante porque a gente percebe isso no dia a dia, né? A gente percebe essas coisas, né? E o Eterno está falando para a gente, lembra da vida de Jacó, o que representa aqui, lembra de Esaú, lembra de Labã, né? E a gente fica atento, a gente fica ligado, quando a gente sabe o que o texto está dizendo, as verdades espirituais que o texto está nos trazendo, nós ficamos ligados, atentos para o que está acontecendo no mundo. A gente não enxerga mais o mundo da mesma maneira. A gente enxerga o mundo conforme o mundo espiritual está agindo, a gente está enxergando, agindo através das pessoas, tá bem? É importante a gente entender o estudo da Torá não é simplesmente você estudar os textos, né? E você, é muito bom você pegar o original e a gente dar mais uma explanação, mas o intuito, exatamente o que o Rocha Palavra falou, o intuito é a gente aprender com o texto o que o Eterno quer nos ensinar para a nossa vida diária, para a gente não ser enganado, entendeu? Porque muita gente é enganada e entra no encantamento e acha que aquele lugar ali é um lugar de santificação, tudo bonito, porque ele não tem a visão que está por dentro daquilo ali, conforme Labã, que é branco, né? A aparência de santidade, mas era totalmente deturpado. Aí as pessoas, elas entram em determinado local e elas ficam encantadas com aquilo ali, mas elas estão sendo encantadas e enganadas. Mas por quê? Porque não recorrem à verdade da Torá. Por isso que o ensino da Torá, ele é um mandamento que não é penoso, é um mandamento bom. E toda vez que a gente estuda a Torá, há uma conexão, amado. Entenda aí. Toda vez que a gente estuda a Torá aqui, há uma conexão com o Eterno. Porque isso é um mandamento, e é um mandamento que está presente. Glória. Porque foi ele que mandou. Mitzvah, vem na palavra sabá, ordenar. Então, ordenar, aquilo que se torna um mandamento. Eu te ordeno algo e aquilo se torna um mandamento. Você tem que cumprir. É exatamente o que a gente faz todo o Shabbat. Por isso que é bom você estar aí na sua casa durante esse tempo conosco aqui, desfrutando desses ensinos. Amém? Amém. Então aí ele sai dessa fase, né? Ele agora consegue vencer, sabe? Vamos dizer assim, vencer no sentido de que as coisas perceptíveis, né? Fáceis de se visualizar, e agora ele tem um caminho, que é uma preparação para que ele consiga vencer Labã, né? E aí tem algumas questões aqui interessantes no texto que é interessante a gente analisar. Quando você pega a leitura que foi feita, por exemplo, dessa Bíblia judaica completa, né? A tradução aqui diz o seguinte, a partir do próximo versículo, diz que ele chegou a uma planície, né? A tradução aqui chegou a uma planície, né? Isso pode gerar alguns entendimentos errados, né? Que na verdade ele chegou, aí no original está Bar-Macom, então ele chegou a um lugar, né? Lugar Macom, então ele chegou a um lugar. Então essa seria a tradução correta, e é um termo que é utilizado para Moriá, né? Costumeiramente é conhecido como um termo utilizado para Moriá, por isso que começa a definir aonde é aquele lugar que Jacó para aqui, e depois a gente vai seguir um texto para fazer outra correção.
Então ele chegou a esse lugar, que por isso que a literatura judaica diz que esse lugar é Moriá, o lugar onde Deus é visto. Então a gente já começa a ver uma primeira característica, um primeiro ensino que eu preciso aprender nessa caminhada para Harã, para a casa de Lavã, para não ser enganado por Lavã, para vencer Lavã. E o que é? É ter uma vida de comunhão com o Eterno, ter um tempo com o Eterno, a comunhão com Ele, é o lugar onde Ele é visto, né? Makom Reiá. Então, você vê ali um tempo dele de intimidade com o Eterno. A intimidade com o Eterno é fundamental para que a gente consiga discernir o espírito de Lavã, para conseguir vencer Lavã e superar e não ser enganado e aprisionado por Lavã. Vida de comunhão com o Eterno. Esse lugar que ele para aqui, né, chamado de Bamakom, representa exatamente essa intimidade que nós precisamos ter com o Eterno para não ser enganado por Lavã. E nesse lugar, o que acontece? Diz o texto aqui, né? Se quiser me interromper em alguma parte do texto. Makom Reiá, o lugar onde Deus é visto, é um local espiritual. Exatamente. Ali no texto é um local físico, depois eu construir o tempo, você deve falar sobre isso e tal. Um local fisicamente, geograficamente muito especial, mas há uma representação espiritual nisso, que é o local onde Deus é visto. Esse local espiritual, exatamente esse momento de oração, esse local que a gente para falar com o Eterno, onde o Eterno é visto, para nos preparar. Tá? Amém. E aí diz o texto que ele pegou uma pedra do lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Outro erro de tradução, que a nossa Bíblia traduz como pedra. Não sei como é que diz no Rumash, depois de ver como é que está no Rumash. A tradução aqui está pedra. Ele pegou uma pedra. Opa! Algumas pedras. Porque a palavra aqui no original, onde está pedra na nossa Bíblia, aqui na judaica completa, em diversas versões está assim, na verdade essa palavra está no plural. Ela não está no singular. Então ele não pegou uma pedra, ele pegou pedras. E aí você tem algumas, qual versão é essa aí? Na Torá está no plural também. Na Torá está no plural, na Torá Sefer. Sefer. Na Torá da editora Sefer está pedras no Não, plural. quando o tradutor ele quer corrigir o texto. Exatamente. Porque na verdade depois da palavra que ele pegou a pedra. Algumas O texto pedras. original dá pedras. Pedras no plural. colocou a sua cabeça. Ou seja, ele É que na hora que ele vai ungir, aí é a pedra. Não é verdade? Meavnei, né, que está aí, de Evelyn, né, só que no plural, pedras. Então, esse texto está no plural. Então diz que ele pegou pedras, ele não pegou apenas uma pedra e colocou como travesseiro, como normalmente a gente até vê nas imagens, né, uma única pedra. Pedras, está no plural. E aí a literatura judaica traz algumas interpretações para essa ideia de pedras no plural, que vai trazer um ensino do que a gente está falando. Porque Jacó vai se deparar agora com um homem enganoso, né, com algo enganoso, né, com algo fraudulento. E como que eu consigo discernir esse engano, para não ser envolvido pelo engano? Então, a primeira coisa a gente aprendeu, vida de comunhão com o Eterno, busca de comunhão com o Eterno, porque é ali que aprendemos a sua vontade, que recebemos a sua direção. Segunda questão que a gente tem aqui, e aí eu vou trazer uma interpretação, né? Eu costumo falar que para mim pedras está no plural, você tem interpretações judaicas que diz que são 12 tribos, né? Que envolvia a cabeça dele. o corpo. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho, para tirar dúvida. Me'evnei é Even, aqui está no construtor, pedras de. Entendeu? Então Even é pedra. De algumas pedras de. Então é plural realmente. Amém? E qual é a interpretação que eu queria até trazer, né? Porque não lembro se era Rashi, deixa eu ver aqui se eu tenho anotado aqui, que diz que na verdade ele colocou as pedras ao redor da cabeça dele, né? Então a primeira coisa que se aprende nesse texto é guardar a fortaleza da mente, né?
Então a mente é o grande local, o grande campo de batalha para vencer o espírito de Lavan. Então a gente vive uma igreja hoje que menospreza a questão do intelecto, do conhecimento intelectual, né? Da pessoa que estuda, aí usa um texto, né? A letra mata, né? Como se a palavra de Deus fosse matar alguém. O que mata não é a palavra, o que mata é você ter a palavra, mas não ter o espírito da palavra. Por isso que diz, a letra mata, mas o espírito vivifica. Na verdade, o espírito é a palavra viva, não exclui a palavra, gente, pelo amor de Deus, né? Então, quando esse texto vem para que o espírito vivifica, não é o espírito vazio sem letra, mas o espírito é a própria letra, só que viva, e não uma letra morta apenas num conhecimento, baseada num conhecimento, num intelecto humano. A gente precisa entender isso, gente, pelo amor de Deus. Então, esse texto, quando fala das pedras no plural ao redor da cabeça, quando a gente procura o entendimento dessa área da cabeça, do intelecto, dentro da tradição judaica, da cultura, eu só consigo visualizar o número 3. Né? Vou dizer o porquê que eu visualizo apenas o valor 3 nisso, porque a área do intelecto na cultura judaica envolve 3 aspectos. Envolve sabedoria, entendimento e conhecimento. Então, na verdade, está falando que eu preciso fortalecer, eu preciso fundamentar muito bem essa fortaleza chamada intelecto, né, com uma sabedoria bem fundamentada, um entendimento bem fundamentado e um conhecimento bem fundamentado. Essa precisa ser a estrutura fundamental da área da minha mente, para que eu consiga vencer o espírito de Lavan, para que eu consiga discernir a verdadeira intenção de Lavan. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo essas 3 pedras ali protegendo a cabeça de Lavan. Eu tinha até alguns comentários judaicos aqui que queria trazer para vocês. O próprio apóstolo Paulo ele fala sobre os espíritos, né? E que ele fala que para a igreja buscar o espírito de discernimento. O discernimento de espírito, justamente, mas baseado em quê? Baseado na palavra, para não ser enganado por ladrões que vai surgir, ou seja, uma aparência de verdade, mas no fundo é uma mentira, um grande engano. Olha o que diz Rashi, né? Rashi fala sobre essas pedras, né, que foram colocadas ali naquele momento. Diz: organizou-as para que formassem uma espécie de proteção em torno da cabeça. Olha o que ele diz, Rashi, em torno da cabeça, porque ele temia a aproximação de animais selvagens. Ele temia que os animais entrassem na sua mente. Ele precisa entender esses termos, o sentido dessas palavras, que é no sentido espiritual, para que o homem animal não toma essa área do intelecto e do conhecimento. Então, gente, quando eu falo que a gente precisa valorizar o intelecto, veja bem, essas pedras que estão estabelecidas aqui não foram pedras retiradas de qualquer lugar. Essas pedras são pedras que foram retiradas de Moriá, do lugar onde Deus é visto, do lugar onde a habitação de Deus está ali. É o local da habitação, é o local de luz, né? Então não é qualquer pedra que está se referindo ali. Ou melhor, eu não estou falando de uma sabedoria humana, eu não estou falando de um entendimento humano, e eu não estou falando de um conhecimento humano, mas estou falando de uma sabedoria que vem do alto, de um entendimento que vem do alto, e de um conhecimento produzido por tudo isso. Só para a gente poder entender aqui, que algumas pessoas podem estar perguntando o que é sabedoria, o que é entendimento, o que é conhecimento, qual a diferença, né, que existe entre esses 3 elementos do intelecto. A sabedoria, gente, dentro da cultura judaica, é como se fosse aquela faísca inicial, é aquilo que vem do eterno, que não é um produto, não é fruto de uma capacidade humana, mas é aquele estalo, a gente chama de estalo, né? É aquilo que vem até você na sua mente, você sabe que não vem de você, né? Que vem do alto. Então é aquela primeira fagulha.
né, que ela vem para incendiar algo. Depois você tem essa sabedoria, ela é chamada de Hormá, né? O original Hormá, é essa sabedoria, é essa fagulha que vem da parte do Eterno, que é o potencial para incendiar todo o intelecto ali. Depois você tem o entendimento. O que é o entendimento? Entendimento binar. Binar, entendimento, na verdade é você, agora através dessa fagulha, você entender o que essa chama inicial quer dizer, o que isso que foi entregue a você, revelado a você, é compreender o que foi revelado. Então esse é o entendimento. E depois disso você tem um outro passo, você tem o que? O conhecimento, que é da'at, né? Que é a palavra utilizada para intercurso sexual, né? Para o ato onde dois seres se tornam um. O que está dizendo? Que da'at é agora essa revelação, essa fagulha inicial, compreendida, se torna uma com você, e agora vocês são uma unidade perfeita. Então é isso que a gente está falando, que a mente de Jacó está sendo preparada nesse momento para poder discernir Labão, para poder vencer aquele espírito fraudulento, né, que tem imagem de pureza, mas que é fraudulento e que é enganoso. Então precisamos sim receber esse intelecto, precisa ser uma realidade na nossa vida, esse conhecimento, essa compreensão da palavra, a ponto dela ser um com você, é fundamental para que haja em você discernimento e você consiga olhar para Labão e não ver apenas aquela pureza externa, mas o que realmente está no coração dele, para que você não seja enganado e aprisionado nesse engano. Então isso a gente precisa entender, e isso está revelado aqui nesse momento que ele caminha em direção a Harã para viver esse confronto. Outra questão interessante que a gente vê na literatura judaica nesse momento é que eles dizem que na verdade esse período ali foram 14 anos. A literatura judaica diz que ele permaneceu ali 14 anos naquele local. Gente, a questão aqui não é se essa história da literatura judaica, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, se realmente aconteceu ou não. O que interessa nessa história trazida na literatura é o que isso significa. Qual é a essência, qual o símbolo disso? Quanto tempo Jacó ia ficar lá na casa de Labão? 14 anos. Então, está falando que na verdade ele está sendo preparado para vencer todo aquele tempo. É uma representação do tempo que ele viveria naquele território, naquele ambiente que ele precisaria viver. Então, só para que vocês, eu não fique falando apenas assim, mas leia para vocês. Aqui, ó, comentário. 14 também é genealogia de Yeshua, 14. Aí, comentário de Rashi sobre os 14 anos que Jacó esteve na casa de estudo. É muito interessante, pois foi exatamente esse o tempo que Jacó estaria vinculado a Labão. Então, Rashi comenta que ele teria ficado ali 14 anos na casa de estudo, ou melhor, recebendo a palavra, o conhecimento da palavra, o entendimento, a sabedoria, preparando a proteção da sua mente para que não fosse atacada por animais. E essa é a compreensão inicial que a gente tem nessas 3 pedras aqui. Deixar vocês falarem um pouco, eu respiro. Amém. O número 14 é um número sugestivo, porque o nome de Davi também é 14, e ele está relacionado à genealogia do Mashiach, são 14 gerações. Então o número 14 anos de servição, o número 14 é um número sugestivo, é um número representativo. Amém. Então nós terminamos o segundo versículo dessa palavra. Tem uma história ainda interessante. Então continuamos o segundo versículo. Tem uma história ainda interessante sobre essas 3 pedras, né? Essas 3 pedras tem uma história interessante na literatura judaica, porque quando você vai no texto adiante, diz que ele pega a pedra e aí ele vai dirigir uma coluna, né? Tem uma corrida lá na frente, a gente vai voltar. Mas diz que agora, no original, diz a pedra, ou melhor, passa a ser no singular. Então diz que ele pegou as pedras e depois na frente vai dizer a pedra, vai trazer para o singular.
E aí você fica, vem cá, era a pedra ou eram as pedras? Isso o tradutor achou que ele podia. O tradutor fica doido, porque ele não consegue entender a essência que o texto está trazendo. Ele não conhece esse ambiente cultural e a própria literatura judaica que faz com que a gente consiga entender por que falou as pedras e agora falou a pedra. Que história é essa? Porque na verdade aí a literatura conta uma outra história muito interessante, que diz que essas pedras começaram a lutar, a brigar entre si. Quem é que seria a pedra que iria estar debaixo da cabeça, sendo usada como um travesseiro para Jacó? E aí a pedra da sabedoria fala com a pedra do entendimento: não, sou eu que sou o cara. Aí a pedra do conhecimento: não, sou eu, né? Então ficava ali a luta entre sabedoria, entendimento e conhecimento. Quem é que tinha mais valor, quem era mais importante? E aí diz que nesse momento o Eterno vem e faz o quê? Transformam as três em uma só pedra. Sabe por quê, meu amigo? Não adianta você ter apenas a sabedoria, não adianta ter apenas a fagulha inicial, a revelação do Eterno. Você tem que compreender essa revelação, entender essa revelação. Tem gente que está recebendo a revelação aí, mas não sabe aplicar, não entende a revelação e comete erros absurdos, né? Trazendo um entendimento próprio, segundo o seu coração. Então a revelação é boa, mas o entendimento foi deturpado daquela revelação. Então, na verdade, o que a gente aprende é por que se torna uma só pedra. Porque, na verdade, eu tenho que ter sabedoria, tenho que ter um entendimento, que é a compreensão dessa sabedoria que chegou a mim, e tenho também que ter tenho que ter conhecimento, tenho que ter prática de vida, eu tenho que ter a própria vida na palavra. E aí você entende que diz que a letra mata. O que é a letra mata? É quando você pega uma pedra dessa separada, a pedra sozinha ali, dividida, individualizada, mas o Espírito vivifica é o quê? É essa unidade, sabedoria, entendimento e conhecimento, ou melhor, aquilo que foi revelado, foi entendido e se tornou algo vivo e uma prática real na minha vida. Ações, precisamos voltar a dar valor às ações. Gente, a palavra, o conhecimento, a busca do conhecimento, porque a gente cansa de falar aqui, conhecimento produz discernimento. Gente, discernimento não é apenas um dom que vem assim, né? O dom do discernimento do Espírito que vem assim, do nada, e você agora discerne, né? De forma que a gente tem uma tendência, a igreja tem uma tendência também a só espiritualizar tudo, né? Parece que é uma coisa que vem do alto, né? E de repente o cara discerniu, não, o que traz discernimento é o conhecimento da Torá, da palavra, é a palavra que vai me mostrar, claro, com o Espírito, com a vida, com o Espírito do próprio Eterno me ensinando e me mostrando, sim, gente. Agora é Ele que vai me mostrar, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é Isaac, isso é Lavã e isso é do céu. Então, essas três pedras precisam se tornar uma unidade perfeita, por isso que ela passa a ser tratada no singular aqui, e se torna um fundamento, né? Porque depois o texto vai falar, né? Vai ser a pedra fundamental nessa batalha que nós estamos indo em direção agora, né? Acompanhando a história de Jacó. A pedra fundamental é exatamente essa que está aqui, a fortaleza da mente, é que vai fazer com que eu vença o espírito de Lavã. Deixa eu fazer só uma colocação importante em relação ao que o Alexandre explicou agora, do conhecimento, do entendimento. Toda vez que alguém recebe uma revelação, se não passar pelo crivo da palavra, que é o conhecimento, então você tem que descartar. Esse é o discernimento, porque você tem conhecimento. Então é muito bom a gente entender esse tipo de... Porque existem muitas coisas dentro, né, do corpo de Deus, em geral. Muita gente tendo muitas revelações, mas sem passar pelo crivo da palavra, que é a verdade do conhecimento. Aí traz muitas das vezes heresias e dogmas e coisas que não existem. Coisas que foram criadas porque não teve um conhecimento adequado, fundamentado na palavra. Amém? O povo perece porque lhes falta conhecimento. Amém? Então, falando de pedra fundamental,
Vamos para o verso 3. Jacó tem um sonho. E no sonho ele vê uma escada que liga a terra até o céu e anjos do Eterno subindo e descendo, nessa ordem, subindo e descendo. E aqui, nesse ponto, essa tradução da Bíblia judaica é até muito boa. Ele vai dizer que o Eterno está do lado dele, do lado de Jacó. Né? E a tradição judaica, com base no original, também vai dizer a mesma coisa. O Eterno estava do lado dele ali, da cabeceira dele, do lado dele, em pé, do lado dele. E os anjos do Eterno subiam e desciam. Esse texto a gente vai ver, esse mesmo texto, esse sonho, a descrição desse sonho, nós vamos ver Yeshua usando, como a gente falou ontem, usando esse mesmo texto, lá em João 1, 54, quando Yeshua usa de novo esse mesmo sonho, o sonho de Jacó. Aí muitos vão dizer, ele vai falar da questão da pedra, o que é essa escada, o que é esse sonho, qual a representação desse sonho. A gente, numa representação mais literal, a gente tem, os anjos estão subindo e descendo. Mas por que Yeshua usa esse texto, né? esse sonho? Deixa eu só falar o seguinte aqui, só para elucidar um pouquinho, a palavra alai é sobre ele, que é muito mais literal, é sobre Isaac, sobre Jacó. É por isso que eles estava na cabeceira dele, que estava deitado. Estava sobre ele, o Eterno estava sobre ele, e no original mais literalmente falando. Muito bonito o arte dele, né? Tudo anotado, olha que beleza. Parece para mim depois que eu estudar. Tem as anotações de Irache e as anotações de Irache do Leque, entendeu? Tem um trecho aqui, depois eu vou ler para a gente entender o contexto espiritual da onde ele estava, em relação ao Eterno, em relação ao céu e terra. Tá bom? Amém? Então vamos para a escada? Vamos para a escada. Aí eu gosto muito das histórias da tradição judaica, gente, porque elas são ricas demais e trazem uma revelação muito grande. A gente aqui na escada tem diversas histórias aqui na literatura que é muito interessante em relação à quantidade de anjos, né, o tamanho da escada, e você tem muita história interessante. Mas tem uma que eu gosto muito, porque a primeira coisa que a gente percebe aqui é que diz que o movimento, a ordem que é trazida no texto é que anjos subiam e desciam, né? Não diz que desciam e subiam, né? Diz que subiam e desciam. A gente aprendeu aqui em diversos momentos que o movimento de baixo para cima demonstra que, na verdade, o que está acontecendo parte da necessidade de um ato humano, de uma ação humana. Então, o que está acontecendo e o que está para acontecer depende de um movimento humano, né? Enquanto que quando fala de cima para baixo é algo simplesmente, parte simplesmente do Eterno, independente do homem se mover ou não. Isso aqui é um princípio básico dentro da interpretação quando a gente olha para o texto da Torá. Então está falando aqui de algo que está sendo movimentado pelo ato do homem. E aí tem uma história na literatura que diz o seguinte, que esses anjos subiam e desciam, porque ao mesmo tempo que quando eles subiam, eles dizem que na verdade, eu vou simplificar a história, diz que a imagem de Jacó estava no céu. Então anjos subiam para ver se a imagem que estava sendo desenhada da face de Jacó no céu, se era a mesma que estava embaixo, e subia para ver se a imagem de cima era a mesma de baixo, subia para ver se a imagem de cima era a mesma de baixo. Ou melhor, olha a caminhada para caramba. O Jacó na terra tem que ser o mesmo Jacó no céu. Ou melhor, o projeto e o plano de Deus no céu para Jacó tinha que ser a realidade da terra. A realidade dele no céu tinha que ser a realidade na terra. Então, meu amigo, existe um propósito, existe uma forma, existe um desenho do Eterno para a sua vida.
E esse desenho tem que ser o mesmo na terra. Céu e terra precisam estar conectados. E aí você começa a entender a escada aqui. Ou melhor, está dizendo que a vida de Jacó está conectada a um projeto e a um plano estabelecido no céu. A nossa vida precisa estar assim. A gente vence o homem carnal. Estou agora caminhando em direção a Harã, onde vai ter algo fraudulento, e eu preciso estar conectado, alinhado ao céu para ter vitória nesse momento. A minha vida será próspera, a prosperidade que virá, né, lá nessa caminhada e nessa viagem está totalmente relacionada ao alinhamento da minha vida com o céu. Na verdade, vou simplificar a história porque alguns vão lembrar. Dizem que na verdade, se não me falha a memória, no trono do Eterno havia a imagem dos 3 patriarcas, né, desenhada. Então era uma conferência. A imagem do céu é a mesma da terra. Que a sua imagem na terra seja exatamente a imagem sua no céu. É o que a gente pede aqui. E aí eu deixo vocês falarem da escada. Amém. Amém. É interessante essa questão do subir e descer. Você falou pontuar isso, porque o Eterno vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então parte de uma iniciativa nossa, né? Ou seja, nós precisamos buscar o Eterno. E buscar o Eterno é exatamente buscar a revelação do Eterno que está na sua palavra, o conhecimento da palavra, porque aí o Eterno vai acrescentar. A cultura judaica diz de uma maneira muito significativa que aquele que estuda a Bíblia, a Torá, que estuda o texto bíblico, Deus está do lado dele, ou seja, está ensinando, é Deus que está ensinando o que ele está lendo ali, né? E então essa iniciativa, essa busca pelas coisas que são do céu, pelo ensino do Eterno, pelo conhecimento do Eterno, parte sim de uma iniciativa nossa. Por isso Yeshua também fala a respeito da escada da mesma maneira, ensinando também aos discípulos que eles precisavam buscar a face do Eterno. Essa coisa de que essa ideia, essa doutrina, que a graça anula qualquer tipo de necessidade de busca nossa, etc., né? Invalida qualquer tipo de iniciativa humana de busca, etc., é que levou muita gente ao afastamento até do conhecimento da palavra. Enquanto você não conhece a palavra, na verdade, o desconhecimento da palavra é o primeiro passo para a idolatria, ainda que seja uma idolatria dentro de uma igreja. Há um distanciamento da verdade bíblica, consequentemente passa a haver uma idolatria. Por isso que a gente vê muita idolatria dentro de igrejas evangélicas, né? Mas não tem, você não está vendo estátua nenhuma, não importa, você está cheio de Deus em seu coração. É o Deus dinheiro, mamon, é o Deus prosperidade, é o Deus sucesso, é o Deus de estar acima das outras pessoas. São várias idolatrias, porque se afasta do conhecimento da palavra. E esse desconhecimento é de tal maneira, assim, não adianta eu ler trechos bíblicos de vez em quando, né? Eu vou ler trechos bíblicos, etc. Porque a gente tem visto, isso tem sido uma realidade constante. A gente vê pessoas aí fora citando textos bíblicos, entendendo de maneira às vezes contrária ao texto. Não, o texto está dizendo uma coisa, o entendimento é contrário ao texto, a literalidade do que o texto está dizendo. Isso é muito grave, porque é um nível de engano, de lavando, né, sutil, que escraviza a pessoa, porque ela está presa, na verdade, a um entendimento teológico em que o texto está falando outra coisa, e eu já ouvi isso. Eu sei que a Bíblia está dizendo isso, mas a doutrina da minha igreja diz tal coisa, ou seja, é uma idolatria. Porque se a doutrina da igreja está dizendo diferente do texto, você está adorando a doutrina humana, né? Então isso é importante, porque essa iniciativa de buscar o conhecimento do Eterno precisa ser sim tomada pela gente. Vai haver a fagulha do Eterno, o Espírito do Eterno. Você vem dentro de nós e eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso buscar o Eterno. Essa é a sabedoria do Eterno, a fagulha do Eterno. Agora, cabe a nós buscarmos isso aí. A revelação do Eterno. Vou até pegar um exemplo aqui, a gente entender melhor essa questão da fagulha e o entendimento, o conhecimento. Trazer agora o que a gente está vivendo nesse momento em relação à celebração de Hanukkah,
que está se aproximando. Na verdade, essas parashot que a gente está vivendo nesse mês já está preparando a gente para viver. Você pode ver que a gente está falando de matar esse homem animal, né? De retirar, vencer o homem animal, o engano, toda a fraude, né? Toda a deformação na figura de Labã. Você vai ver que um lugar aqui se chama Luz, né? O local se chamava Luz. Então você já começa a ver temas relacionados a essa celebração presente nesses textos que a gente já está tratando aqui. E olha que interessante, vamos entender a sabedoria, a fagulha dentro do que a gente está vivendo. Não sei quanto, pessoas que não acompanham a gente aqui, que não são membros aqui da Bereshit, talvez não estejam cientes, mas todo ano, né, o Eterno traz um tema, né, para a gente viver durante esses 8 dias, sempre relacionado ao assunto da celebração, que é a rededicação, que é a reconsagração da nossa vida, né, que é o tempo, né, nossa vida que é o tempo. E todo ano um tema é trazido, uma fagulha, uma sabedoria é trazida. E normalmente até o Rosh Ledger é um instrumento do Eterno para trazer essa fagulha inicial. E a fagulha que veio esse ano foi que cada dia, né, estaria relacionado a uma das letras do alfabeto, o número. Primeiro dia, Aleph, segundo dia, Bet, e assim em diante, até o 8º dia com a letra Het. Então, cada dia, uma letra. Essa foi a fagulha inicial. Mas basta a fagulha inicial? Não, tem que ter um entendimento. Então, precisamos entender o que o Eterno quer trazer para nós através da letra Aleph, no primeiro dia de reconsagração, de rededicação. E isso vai ser buscar o tempo da palavra. Esse entendimento e a compreensão da revelação virá através da palavra, da comunhão, de estar ali no monte, de estar ali naquele local de intimidade e com a palavra e buscando o Eterno. O que o Senhor deseja de nós através dessa fagulha do Aleph, do primeiro dia, do segundo e até o 8º dia. E vai bastar isso? Não. Se nós tivermos aqui a fagulha que nós recebemos, se cada um buscar o entendimento e trouxer o entendimento dessas fagulhas, mas se ficar por aqui, se isso não trouxer mudança de vida, se a palavra que vier a nós não trouxer atitudes, atos para a nossa vida e mudança, de nada vai adiantar. São pedras separadas, elas precisam se tornar uma pedra única. Essa fagulha, o entendimento e a prática e a mudança de vida com base na palavra que virá a nós nesses 8 dias de Hanukkah. E aí nós viveremos essa pedra única que será fundamental, fundamento para esse templo ser restaurado, para esse templo ser rededicado ao Senhor. Amém? Então, aceite, né, a fagulha do Eterno. O Eterno está nos chamando para nos voltarmos a Ele, a fazermos uma techuvá, um retorno constante, um arrependimento constante e uma busca constante do Eterno. Qual o caminho que eu vou fazer? Eu vou buscar a palavra, vou buscar a revelação do Eterno que está na palavra. Mas precisa o terceiro passo, para mim e para você que está assistindo. Nós precisamos pegar essa palavra, que nós agora entendemos, né, e vivermos essa palavra. Não adianta a gente conhecer a palavra se nós não transformarmos isso em prática, em vida, em alimento para as outras pessoas. Ontem a gente falou também da escada que Yeshua vai falar da figueira, né? Quando ele disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. E eu achei interessantíssimo, eu contei ontem aqui, porque na literatura judaica eles vão dizer que a figueira era o local onde as pessoas estudavam a Torá debaixo dela. Então falou de figueira, era o local onde se estudava e se orava, né? Se faziam as orações e se estudava a Torá. E a gente se lembra quando Yeshua então vê uma figueira somente com folhas, ela estava com folhas, mas não tinha frutos. E ele então diz, de ti que não nasça mais fruto algum. E no dia seguinte os apóstolos se impressionaram porque ela estava seca. Então a gente faz uma relação com essa tradição judaica de estudar a Torá, estudar a palavra e orar debaixo da figueira. A gente tem uma mensagem que Yeshua estava trazendo, ou seja, Natanael, quando ele viu Natanael debaixo da figueira, considera-se que ele viu Natanael estudando a Torá. E provavelmente Natanael estava estudando sobre o Mashiach, estava buscando a revelação do Mashiach e orando, pedindo ao Eterno
sobre o jugo romano, né, pedindo ao Eterno que o Mashiach viesse logo. Até hoje uma frase belíssima do judaísmo, né, que o Mashiach vem em nossos dias. Eu jamais desejei tanto isso, né, que o Mashiach retorne em nossos dias, né. E então, que eu falo de estudo da Torá, ou seja, é necessário não somente que estudemos a Torá, porque se a gente estuda a Torá, na verdade nem debaixo da figueira a gente está. Falei ontem, a gente está debaixo do sol quente e nós vamos longe da figueira. Então nós já entendemos que nós precisamos estudar a palavra constantemente, né? Estar debaixo da figueira constantemente. Mas é necessário esse terceiro passo, que é o fruto vivo, né, disso daí. É necessário que essa figueira, esse estudo, esse conhecimento dê frutos. E esse fruto alimente as outras pessoas. Então essa figura da figueira traz também, o Eterno tem essa didática, né? Ele nos ensina essas verdades que faz de diversas maneiras. Isso é belíssimo, porque cada um em algum momento vai entender esse ensino em alguma dessas figuras que o Eterno traz. Então essa parábola também nos traz esse ensinamento. É necessário, sim, que atendamos o chamado do Eterno, que busquemos o estudo da palavra, que busquemos o conhecimento da palavra, profundo da palavra, constante e profundo, e que esse conhecimento produza frutos para alimentar as outras pessoas. É interessante que a tua ministração antes falou sobre o nome das tribos, lembra? Falou? E desde o primeiro nome até o último nome, ele tem a forma do Yeshua, tem a forma do Filho, que a gente falou de forma. Os anjos ele não subia e descia para ver a forma de Jacó, segundo a literatura judaica. E as tribos, elas falam exatamente da forma do Mashiach. Cada nome de cada tribo tem um significado. E ele fala também, eu sou o alho frutado, ou seja, concretude. Então, a nossa forma, como filhos, tem que ser a mesma. Se os anjos vierem até você, olhar para você e subir, ele vai ter que ver a tua forma lá em cima também, para saber se você está alinhado com o Eterno. Você como filho, você que foi chamado para ser filho, você precisa ter a forma. É por isso do que filho Yeshua disse: quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Tinha a cara do Pai, a mesma figura. Assim como Isaac tinha a cara de Abraão. De Abraão, exatamente. Aí, quer dizer, conecta justamente com a literatura judaica. A literatura judaica, parece que não sabe, é rica, meu irmão. Embora seja um midrash. O que é midrash? Midrash é um conto. Midrash é um tipo de modo que você traz um ensinamento para um determinado assunto. Yeshua usou muito midrash. A gente chama de parábola, né? Ele trouxe muito midrash. É para ensinar você algo espiritual. Algo para que você aprenda e coloque em prática. Internalize aquilo ali e coloque em prática, como um filho de Deus. Amém? Amém. Amém. Acabou de repetir. E a escada? E a escada? E a escada? Quem é a escada? O que simboliza a escada, né? E aí eu vou ler um texto de João capítulo 1, gente. No final do capítulo 1, no versículo 51, João 1,51, olha o que diz Yeshua. Então ele lhe disse: sim, é verdade, eu lhes digo que verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão o céu aberto e anjos subindo, olha só, mesma ordem, mesmo texto, ele está citando o texto dessa paraxá. Então vocês verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo: eu sou a escada de Jacó, eu sou o meio através do qual pode haver essa conexão entre céu e terra, terra e céu. Então ele está se revelando como a própria escada lá no texto dessa paraxá, no sonho lá de Jacó, o Mashiach. Porque é impactante, porque Natanael até então não conhecia quem era Yeshua. Não conhecia. Na verdade, Yeshua até aquele momento, até o início, nós estamos no capítulo 1 de Yohanan, de João, Yeshua era desconhecido. Né? A surpresa de Natanael, que eu falei ontem, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Eu citei aqui umas regiões. Mas quando Yeshua disse que tinha visto
Natanael debaixo da figueira, né? E por isso, ou seja, há um simbolismo por trás disso, porque isso impactou de tal forma Natanael, que Natanael diz: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, né? E a conclusão dele foi o primeiro após concluir que Yeshua era o Mashiach, né? O Espírito já revelou ali a ele. Porque estava buscando conhecimento, né? E isso foi impactante. Yeshua então diz isso aí, ou seja, a partir de agora vocês verão, ele cita, ele falou o sonho de Jacó, vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo. Aquilo para eles que estavam no ouvido, que conheciam a Torá e o significado disso, né, foi extremamente impactante, porque ele estava dizendo exatamente isso. Agora vocês vão ver aquele sonho de Jacó se realizando diante dos olhos de vocês. Então você imagina a alegria, o impacto que aquilo causou no coração deles, né? A gente tem que entender que o público de Yeshua naquele momento eram os judeus conhecedores da Torá. Tudo que ele fala está dentro do contexto da Torá, não está nada fora da Torá. Isso às vezes é um pouco difícil das pessoas entenderem certas passagens, até mesmo no Novo Testamento, da Bíblia Rachá, porque não conhecem o contexto judaico das Escrituras. Aí fica uma coisa um pouco fora de sincronia. Mas quando você começa a estudar dentro do contexto judaico das Escrituras, você começa a entender profundamente as palavras de Yeshua. Aí começa a conectar o Taná com a Bíblia Rachá. É algo assim, um estalo. Amém? Amém. Vamos avançar? Vai ler o texto? E aí, Está na escada. lá de casa, e daí ele começa, o próprio Eterno começa a trazer a mesma bênção que ele deu para Abraão, ele traz agora para Isaac. Ou seja, a continuidade da lei da promessa, ou seja, a concretização da promessa começou ali, foi passada de Abraão e agora chegou até Jacó, que ele faz a mesma promessa para ele. E daí que de ti sairão e que as famílias serão abençoadas. E ainda complementa: e eis que estou contigo, e eu te protegerei para onde tu fores, e te farei de volta a esse solo. Ou seja, ele iria para lá, mas ele iria voltar para a terra, que era a terra onde o Eterno prometeu. E aqui vem complementando que não te abandonarei, ou seja, que estaria com ele permanecendo com esse mesmo objetivo, com esse mesmo intuito de estar na mesma firme, né, na mesma linha, ou na mesma, de uma palavra, mas estando no mesmo espírito, obedecendo aos mandamentos que o Eterno para poder cumprir, ele estaria o tempo todo com ele. E aí, daí por diante, daí ele começa o próprio Jacó começa a agradecer a Deus e a dizer que ele realmente é o Senhor da vida, e ele começa a fazer algumas promessas, mas a partir daquilo que o Eterno deu a ele, ou seja, a partir daquilo que o Eterno falou com ele: eu estarei contigo, eu não te abandonarei, eu te protegerei, eu te sustentarei. Se ele estiver na caminhada e não tiver pão, e o Eterno der, então terei contigo. Não tem as coisas favorecem, ele é favorecido. Aonde ele vai, ele prospera, aonde ele pisa, ele chega lá no poço, lá, que ninguém tem força para movimentar a pedra, né? Os pastores ali, você que leu aí a Paraxá, você vê que os pastores, eles esperam uns pelos outros, não é por um simples ato de educação ou de comunhão, mas porque para haver o controle da água e que um não venha se beneficiar e o outro ser prejudicado, uma pedra pesada era colocada sobre o poço, para que somente com a presença de todos ela pudesse ser removida, e ali assim juntos eles iriam dar água ali às suas ovelhas ali, o seu gado ali, o que for. Então havia uma pedra muito pesada, mas diz o texto que Jacó remove ela sozinha. Como é que pode? Se tinha que ter vários homens, como que Jacó consegue remover? E, meu amigo, o alinhamento de Jacó com o céu era tão perfeito que as coisas, a terra ao seu redor produzia ao seu favor. Então o que acontece naquele momento? Não está lá na Torá, tá bom? O que acontece naquele momento?
o poço começa a jorrar água. E você vê em vários personagens da Bíblia, você vê isso acontecendo, porque eram pessoas que andavam conectadas. Então a terra começa a produzir ao seu favor, a água começa a jorrar, e aí a pressão da água, a força da água, tira o peso da pedra, e aí ele consegue remover facilmente, porque a terra está produzindo ao seu favor, e aí você vê ele prosperando, você vê tudo direcionado a ele, porque a vida dele é uma vida conectada ao céu. E aí agora eu vou entrar, falei isso tudo para falar uma coisa, um texto. Pegam aquele texto que foi ligado na terra, será ligado no céu, né? Pegam aquele texto e começam a dizer que, vamos botar assim dessa forma para não ser agressivo a ninguém. Quando um líder fala uma coisa e liga uma coisa, será ligado. Ah, está ligado, isso aqui está ligado, vai acontecer porque eu liguei na terra, será ligado no céu. Negativo, meu amigo. Quando diz que o que é ligado na terra será ligado no céu, se houver a conexão, se houver escada, sem conexão, sem alinhamento, você pode ligar o que você for aqui na terra que não vai ser ligado no céu, meu amigo. Então tem que haver um alinhamento. Aqui está dizendo, aquilo que a gente declarar aqui na terra será ligado no céu se estiver conexão, se estiver alinhado. Por isso a gente fala tanto da importância de nós compreendermos os tempos, as estações, de compreendermos as celebrações, porque quando eu estou em meio a uma celebração, como agora, para a gente trazer ao nosso momento agora, se eu nesse momento de rededicação da vida, de reconsagração, então eles falam, mas eu posso reconsagrar a minha vida em outro momento? Pode, meu amigo, à vontade, deve até. Agora, nesse momento, há uma escada voltada para isso, estabelecida para isso, especialmente para isso. Ou melhor, o ambiente está propício para que isso opere de uma forma muito mais intensa. Então, quando eu me alinho a esse tempo e busco essa rededicação, busco remover a profanação que possa ter entrado na minha vida e viver essa pureza, essa remoção do profano e uma rededicação, reconsagração da minha vida, o ambiente está propício para isso. Aquilo que está ao meu redor vai produzir nesse sentido. Entendeu? Então a gente precisa entender, não é tudo que você ligar na terra que vai ser ligado no céu, meu amigo, fique certo disso. Só será ligado no céu aquilo que é uma realidade no céu. Se não for, não será ligado. É isso que Yeshua falou para Pedro, né? Sobre esta pedra edificaria a minha igreja e que será ligado no céu, será ligado na terra. Mas justamente nesse sentido, se estiver alinhado. Não, olha a pedra. Vamos voltar, aí você vai voltar para a pedra. Você vai ver que esse texto, quando ele vai citar aquela pedra que é fundamental, ele vai citar o termo ali como se fosse uma rocha. Vai voltar para essa pedra que se formou uma só, aqui uma pedra grande, que está fundamentada em quê? Sabedoria, entendimento e conhecimento do alto. Então, se o que você liga aqui não está de acordo com a Torá, não está de acordo com a sabedoria, entendimento e conhecimento do alto, não será ligado no céu. Falou em água. Eu falei em água agora, veio algo que veio aqui o seguinte: água, palavra, ela tirou o peso da pedra. Então, a palavra de Deus, se você estiver imersa na palavra de Deus, as dificuldades elas diminuem na sua vida. Amém? Essa veio agora, fresquinho, bateu aqui e veio para cá. Glória! Respingou essa água. Amém. E isso eu acho lindo. Que aí você vê na palavra de Deus o tempo todo, o Eterno não tira a importância da atitude, da ação do ser humano. Gente, pelo amor de Deus, não fique espiritualizando tudo aos extremos. Existe a questão humana que o Eterno deseja, não é porque ele precisa da sua ação, mas que ele deseja a sua ação. Então você vê, você acaba de citar aí a pedra e a água, a palavra, ou melhor, a palavra junto com a ação de Jacó, de direcionar a sua mão e empurrar a pedra, né? A responsabilidade também estava na mão dele, mas Deus tirou o quê? O peso da pedra. Isso é graça. Isso é graça. Exatamente. É fé. Baruch Hashem. E Jacó então está pronto para encarar a caravana, né? Porque, ou seja, já passou lá pelo Monte Moriá, o local onde Deus é visto.
o Eterno confirmou a promessa para ele, ele aceita essa promessa, porque ele diz: eu vou fazer e vou agradecer ao Senhor lá no final, né? Porque eu aceito essa promessa do Senhor e está pronto então para caminhar para Harã, onde está Labã. E o primeiro momento é esse, o momento da pedra, como o Rocha já falou, aquilo que ninguém conseguia fazer, né? Ele fez, foi tirar a pedra sozinho e deu então água para as ovelhas, né? Para a criação, o rebanho de Raquel. Beijou Raquel também, porque estava muito feliz, né? E como tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, Raquel já se apaixonou por ele, já levou ele para a casa do pai, mas tinha Labã lá. E aí, só para a gente falar de Labã, porque é exatamente isso que a gente está falando desde o início. Labã significa branco, né? Ou seja, aquilo que parece branco, parece santo, parece puro. E ele vai para tira o Labã da sua vida, meu irmão. Ele vai para a casa de Labã, e aí falando de casa, Beit, né? Ou seja, muita gente está na casa de Labã, como a gente falou. Ou seja, você está morando, a tua alma está morando numa casa de Labã, está sendo enganado, e Labã propõe para ele, então logo no início, diz assim: Labã parece uma pessoa boa, né? E Labã vai dizer assim para ele: olha, você vai ficar trabalhando ali depois de um mês, ele já estava trabalhando. Labã parece que ficou bonzinho, diz assim: você vai ficar um mês aqui trabalhando por mim, comigo e sem salário? Diga então qual é o seu salário. E aí Jacó, que estava apaixonado por Raquel, diz assim: eu trabalharei para ti 7 anos, que era o dote, né? Ele propôs um dote: trabalharei para você por 7 anos, e em troca de Raquel, a tua filha mais nova. Ele é específico no contrato: troca da tua filha mais nova, Raquel. Bem objetivo, bem claro. E Labã, que é um homem ganancioso, a gente viu isso já para achar lá anterior com Isaac, com Eliezer, né? Ele é ganancioso. De novo, nessa mesma paraxá, ele corre até Jacó, porque Raquel vai antes e diz: olha, Jacó, o filho de Isaac. Ele já se lembra da riqueza de Isaac, de Abraão. Então ele corre lá com quem está pensando assim, ele deve estar cheio de ouro, né? E corre. Então, quando Labã ele aceita a proposta de Jacó, na verdade Jacó propôs, e a literatura vai dizer isso, propôs uma pequena fortuna para ele. Trabalhar 7 anos como dote pela filha mais nova era uma verdadeira fortuna. Por isso Labã, que é um ganancioso, diz: na hora, aceito para fechar o negócio. Mas você sabe que ele quebrou esse dote, porque aquele VAR é exatamente o documento que coloca as cláusulas para você pagar o dote. E ele quebrou essa cláusula, porque você acabou de falar. Ele foi bem específico, a mais nova. E o que Labã fez por mais velho? Ele quebrou um documento formalizado. Não existe no original, né, no hebraico, existem alguns estudos que vão dizer, outra vez a gente pode falar mais um pouco disso, mas vai dizer que o sinal da falsidade, da intenção de Labã está descrito ali em algumas palavras nesse momento, que ele aceita e tal. Então ele, na verdade, aceitou já com a intenção de dar um golpe em Jacó. E Jacó trabalha 7 anos, que era uma fortuna, uma eternidade, vamos dizer, para a época, preso de um dote, né? Mas a Torá vai dizer que para ele parecia alguns dias. Olha só, que maravilha, né? Quando você falou, o tempo, a natureza, tudo que existe colaboram, né, para o bem daquele que ama Deus, ou seja, levam em direção àquilo do propósito de Deus, né? E como Jacó lá no Monte Moriá estava alinhado com o Eterno, tudo estava acontecendo de maneira que colabora. Apesar de Labã estar tentando enganar o tempo todo Jacó, Deus transformava aquela maldição de Labã em bênção para Jacó. Ele trabalha 7 anos, é enganado, ele entrega então Léia, ele se casa com Léia, 7 dias depois se casa com Raquel e trabalha mais 7 anos, né? 14 anos ao todo para ter. E como na literatura judaica, tudo que a gente
entende como maldição se torna bênção, mesmo Labão sendo uma maldição na vida de Jacó, foi algo para forjar o caráter de Jacó. Ele passou 14 anos sendo forjado para chegar exatamente no objetivo que o Eterno queria. E aí isso lembra, lembrando aqui, também quando o povo está, quando a gente está alinhado com a promessa, com aquilo que o Eterno tem para nós, foi o que aconteceu também com o povo de Israel quando eles estavam no deserto, quando Balaque chama Balaão para poder amaldiçoar. E ele não consegue amaldiçoar, ele só abençoa. Ou seja, cada vez, mesmo quando nós estamos fazendo a vontade do Eterno, estamos alinhados ao que o Eterno tem prometido, independente de onde esteja, até mesmo se as pessoas venham te maldizer, aquilo virá a ser uma bênção para você. Como fala, onde até mesmo aquele que obedece ao Senhor, tudo vai prosperar, tudo vai cooperar para o bem daquele que ama dele. Ou seja, tudo que vem acontecer vai ser para realmente para glorificar o nome do Eterno na vida daquela pessoa. A mesma coisa aconteceu lá com o povo. Quando o Balaão, em vez de amaldiçoar, ele abençoou. E como aconteceu aqui também. O próprio Labão, ele pensando que iria usufruir, iria ganhar em cima de Jacó, foi o contrário. O Eterno prosperou Jacó muito mais do que até entre os filhos de Labão, eles começaram a ficar com raiva de Jacó, porque eles já estavam muito mais ricos do que todos eles juntos. Mas prosperou bastante Labão. Labão enriqueceu por causa de Jacó. Mas a proposta de Labão, ela continua. Tem passado os 14 anos, Jacó diz assim: agora eu vou embora. Labão então propõe outra bênção para ele. Não, vou te propor uma bênção. Vai embora não, aqui você vai ser abençoado. E propõe então, faça para mim, exatamente, faça a tua proposta, Jacó. E fica aqui comigo. Essa é a proposta da casa de Labão. Ele vai ficar te oferecendo bênção, para que você fique preso lá na casa, não volte para a terra prometida, não volta para onde o Eterno, na verdade, quer que você fique. E Jacó, então, fica mais 6 anos. Propõe ao preço, fica mais 6 anos, e aí que acontece isso, Labão, como enganador que era, como a casa do engano, ainda muda 10 vezes o salário de Jacó, para amarrar Jacó ali, para que Jacó não prosperasse tão rápido. E Jacó conclui que Deus, apesar de tudo, de toda a obra de Labão, de toda a maldade, a perversidade de Labão, Deus o prosperou muito mais, e ele sai realmente de lá riquíssimo. Mas detalhe, ele não sai em paz, ele foge de Labão. Labão é isso aí, é prisão, sutil, de maneira sutil. E aquilo que a gente vê muito hoje, é a prisão baseada em bênção. Olha, eu vou te abençoar, diz o que você quer, peça o que você quer, aqui você vai ter o que você quer, e assim vai. Essa é a prisão de Labão. Amém? Que eu fico mais assim, maravilhado com a vida de Jacó, como o Eterno está com ele. Por mais que ele passe por percalços, por mais que alguém tente enganá-lo, mas o objetivo do Eterno, ele prevalece, o Eterno o protege de todas as maneiras. Meu irmão, isso é maravilhoso. Quando você está em alinhamento com Deus, quando você está dentro da palavra, pode acontecer o que for, se Deus está contigo, Ele vai te guardar, conforme Jacó falou: se estiveres comigo e me guardar, darei 10ª parte. Então, quer dizer, é uma recompensa em comparação ao que o Eterno deu para ele, muito pouco, mas a gente vê a mão de Deus sobre a vida de Jacó. É importante a gente entender e aprender isso, porque ele se comprometeu com o Eterno de corpo e alma para poder levar à frente o objetivo que estava proposto pelo Eterno. E a gente vê a mão de Deus sempre. A gente falou, Labão, casa do engano, aquela coisa toda. Meu irmão, se você estiver dentro da casa do engano, mas se você estiver alinhado com Deus, Deus vai te tirar da casa do engano. Não tem jeito. Não tem jeito.
Deus vai mover, meu irmão. Você vai abrir, Deus vai abrir os olhos, alguma coisa vai acontecer e você vai sair desse engano. Mas isso é porque, como Jacó estava alinhado com o Eterno, o Eterno vai dizer, né, ou seja, obedecer a sua lei, os seus mandamentos, etc. Jacó estava alinhado na obediência, em fazer a vontade do Eterno, etc. Apesar de ele estar na casa de Labã, ele não queria estar lá. Ele estava o tempo todo voltado para voltar para a terra deles. Ele não queria estar lá. Então ele está atento, ele está percebendo o que está acontecendo. Ele não foi enganado, ele não se deixou levar pelo engano, pela conversa de Labã. Labã propôs para ele várias bênçãos, vamos dizer assim, né? E de fato, ele prosperou lá em Harã. Ele prosperou na casa de Labã. Mesmo assim, ele não deixou se levar pelo engano de Labã de continuar lá. Ele falou, eu vou embora, eu tenho que voltar para a minha terra. Mas por que ele tinha essa consciência? Ele não deixou se ficar lá, ele tinha essa consciência. Porque ele estava debaixo de uma obediência. Porque ele sabia qual era a vontade do Eterno, e que a vontade do Eterno não era que ele ficasse lá, porque o Eterno falou, eu vou te levar de volta. Entendeu? Então ele estava em obediência. Então quando a gente está alinhado com a palavra, a gente está em obediência à palavra, ainda que a gente faça, e por isso a gente consegue perceber as casas de Labã. A gente percebe o discurso de Labã, a gente percebe a proposta de Labã, entendeu? Mas para isso é necessário estar atento, estar alinhado. E aí então Jacó tem, só para a gente, por causa do tempo, a gente precisa andar, porque são 12 filhos, Leia, Raquel, Bilhá e Zilpa começam então a ter filhos para Jacó, e são 11 filhos nascidos então lá em Harã. Só Benjamim nasce na terra de Israel. Então nessa paraxá vai falar do nascimento das 11 filhos até então, dos 11 filhos de Jacó. Amém? Queria só tocar num ponto. Às vezes muitas pessoas acham estranho o comportamento de Raquel e também o comportamento de Sara. Mas olha só, a gente tem que ver o seguinte: a gente tem que entender e estudar aprofundadamente, se é que existe essa palavra, que naquela época era costume, para vocês entenderem, era costume uma mulher ter uma serva íntima dela, para ela. E se aquela mulher fosse estéril, ela tinha por costume entregar aquela serva íntima para que ela tivesse um filho, e através daquele filho ela pudesse criar como se fosse dela. Isso aconteceu com Sara, com a sua escrava Agar, e nasceu Ismael. Não foi nada assim exorbitante que as pessoas, poxa, como é que Sara pode ter feito isso? Meu irmão, era costume oriental naquela época. Entendeu? Você tem que entender isso. Da mesma forma, Rívia. É isso? Eu confundo as vezes. Ela tinha sua escrava Bila, né? Raquel tinha sua escrava Bila. Era uma escrava íntima dela. E ela, quando ela viu que ela não tinha filho, ela abriu mão, ela abriu mão dessa possibilidade. Ou seja, ela colocou em prática aquilo que ela poderia ter feito sem problema nenhum. Por isso que a escrava teve filho e nasceu as duas. Isso dá também a entender de que as tribos também são misturas. Existem gentios no meio, e a linhagem do Mashiach também tem gentios. Então é para toda a humanidade a bênção que Deus deu para Abraão. A gente tem que entender todo esse contexto. Tanto é que quem dá o nome, quem deu o nome a filhos, foi Raquel. Foi Raquel. Você dá o nome daquilo que é seu. Você só nomeia, né, aquilo que está debaixo do seu domínio. Você não dá nome do filho dos outros, você dá nome do seu filho. Então você está falando culturalmente dessa questão da escrava ter filhos. Então é que Raquel falou, tome Benjamim, né? Quando nasce os filhos, e o nome dos dois é Gad. Não, Gad é filho da outra escrava, mas enfim, quem nomeia furioso com Jacó, porque fugiu e levou a riqueza dele junto, a riqueza de Jacó, né? Não levou nada
E diz lá, não quero nada, porque chega um momento que o Labão pergunta assim, o que você quer de mim para ficar? Né? Ele diz assim, eu não quero nada de você, isso é importante, eu não quero nada de você. Aquilo que nascer de agora em diante, ele então faz aquela negociação, mas Labão tinha perguntado para ele, o que você quer que eu tenha, o que você quer para ficar? Jacó diz, eu não quero nada de você, mas o gado que nascer de agora em diante, que for listado, etc., é meu, e o que então faz um acordo, e mesmo assim Labão muda, na verdade, 10 vezes, e 10 é o número que simboliza provação, aquilo que você tem que passar, né? Jacó passa por essas 10 provas da mudança do salário, e foge então de Labão. Labão vai atrás e só não destrói, vamos dizer assim, Jacó, porque o Eterno aparece para Labão e diz para ele, não faça nem mal nem bem para Jacó, porque ele está indo para onde eu desejo que ele vá. Mesmo assim, ele ainda, quando ele chegou lá de Jacó, ainda ele assim falou, tudo que tem aqui, as tuas mulheres e os teus filhos são meus filhos. Ou seja, tudo que você tem são meus. Ele ainda falou isso, ele teve essa ousadia, ele fala disso, tudo que tu tem é meu. As tuas mulheres são minhas filhas, os teus filhos são meus filhos. Aí Jacó coloca ele no lugar dele, porque Jacó vai dizer assim, olha, o Eterno me prosperou, o Eterno prosperou você por minha causa, né, que o Eterno é que me prosperou, coloca Labão no lugar dele. Na verdade não tem nada a ter aqui. Você enriqueceu muito por minha causa, porque o Eterno me abençoou, e o Eterno depois, apesar de você mudar 10 vezes o meu salário, o Eterno ainda assim me abençoou e eu fiquei próximo. Amém? Amém. Isso acaba respondendo a pergunta. Chegaram 2 perguntas aqui, né? Uma pro Led e outra pro... Ele está no lugar exato. Esse aqui que responde tudo. A primeira pergunta da Lourdes foi o seguinte: por favor, pode dar um exemplo de sabedoria, ou melhor, como acontece aquela sabedoria, aquela fagulha, a faísca inicial? Coisa do Tânia, especialista em Tânia. Não, o exemplo já foi dado com a celebração nossa de Hanukkah, né? E isso é fruto da intimidade. Você vê que Jacó para lá no monte, corre lá, um lugar onde representa um lugar de intimidade. A vida de intimidade, de comunhão com o Eterno, traz essa revelação e essa fagulha de sabedoria inicial. Quanto mais intimidade, mais isso se torna evidente na nossa vida. A questão do tempo, por exemplo, a gente vive os tempos do Eterno, e a gente na restauração fala muito disso, porque faz sentido. A literatura judaica vai dizer, por exemplo, que a Torá, quando diz assim, que anoiteceu, esse anoitecer foi de repente. Ou seja, o sol se pôs de repente e já fora de hora. Exatamente. Quando chegou naquele local, era o tempo. Né? Então o Eterno diz assim, caiu a noite, agora é o tempo, agora é o momento de você me buscar e você ligar, né? Sonhar com esse cara. É exatamente isso que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte: há um tempo, toda vez que a gente comemora o Hanukkah, eu vou falar como é que acontece. A gente termina o Hanukkah, faz aquela carreata bacana, não sei se vai ser isso. Após a carreata, quando a gente vai para casa, eu já sinto de Deus algo que vai ser movido. Eu não tem como te explicar. Eu não posso explicar uma coisa que é espiritual, não tem como. Então, quando eu chego em casa, eu começo a pegar a Torá e começo a espolhar. Aí, nesse momento, que Deus começa a dar uma faísca do ano seguinte. E Ele começa a delinear aquilo que vai ser o tema. E eu tenho que anotar, porque se eu não anotar, eu esqueço. Eu sou assim, se eu não anotar, eu esqueço. Toda vez que eu vou ministrar, eu acordo 3, 4, 5 vezes na noite para poder anotar. Se eu não anotar, meu irmão, eu esqueço. Aí eu depender do Eterno para ele me lembrar. Mas também eu tenho que ter responsabilidade. Aí quer dizer, então, nesse ano, ele me deu as 8 letras do alfabeto hebraico como se fosse fogo. E depois, algumas palavras, mas ficou em aberto. Eu até falei com o Rocha Alexandre, está em aberto. Agora, o principal é exatamente as 8 letras do alfabeto hebraico, porque Deus quer algo nesse sentido, para nós rededicarmos a nossa vida
baseado exatamente nessa escolha. Amém. Aí vem uma outra pergunta que ela faz aqui, que eu acho que aqui até legal a gente lembrar aqui, foi comentado ontem na abertura do Shabat pelo Rosh Palácio. Ela coloca aqui: dizem por aí que Jacó sofreu tudo isso na casa de Labã por causa do engano que ele infligiu ao seu irmão, né? Por ele ter sido o safado que foi para o seu irmão, né? É o que dizem por aí. Então dizem que é porque ele fez tudo aquilo de errado com o irmão dele, né? Então, vou deixar até hoje falar, se repetir o que ele falou ontem, para esclarecer isso. Não dá tempo, já acabou. Ontem, na verdade, a gente falou bem a metade que a gente começou ontem foi exatamente a palestra anterior que vai falar disso, né? Então eu vou falar muito rapidamente. Isso, eu vou falar muito rapidamente porque vai demandar um tempo, né? Mas o que eu disse ontem foi isso daí, se tem um personagem bíblico que foi injustiçado, mal compreendido, mais do que isso, injustiçado realmente pela igreja, isso a gente sabe hoje, a gente compreende que hoje isso teve uma motivação, né? É a ação, é o espírito de Edom, é o espírito daquilo que é do mundo, que é antissemita, que odeia Israel, odeia Jacó, né? Então esse Edom, a gente vai ver nessa história, na palestra anterior, tem que voltar para a palestra anterior. A palestra anterior vai falar a respeito dessa disputa que a gente comentou aqui no primeiro momento, de Edom e Jacó, desde o ventre. O Eterno revela para Rebeca que há duas nações dentro de você. Uma das interpretações é isso que a gente falou aqui, que é dentro de nós há essa tendência boa, essa tendência que representa Jacó, que representa Israel, que busca o Eterno, que tudo que faz fala do Eterno, né? A gente vai ler lá que Jacó, quando Isaac pergunta, né? Você já voltou da caça achando que era Esaú? Jacó diz assim: não, o Eterno, o teu Deus me abençoou e eu encontrei a caça rapidamente. Nesse momento você percebe no texto que Isaac desconfia, porque ele vai dizer assim: não, chega perto de mim, porque a tua voz é a voz de Jacó, né? Mas a tua mão é a mão de Esaú. Por que ele fala que a voz é de Jacó? Na verdade, a maneira de falar era de Jacó. Jacó o tempo todo falava do Eterno, o tempo todo dependia do Eterno. Por isso vivia entendendo, vivia estudando a vontade do Eterno, buscando o Eterno em oração. Então essa figura de Jacó é a figura daquele que busca as coisas espirituais. Esaú, que também foi chamado no texto de Edom, por isso a gente fala de Edom, Esaú também é Edom, representa tudo aquilo que é carnal. E a gente falou, esse Edom está dentro de nós, mas esse Edom também está aí no mundo. É também uma guerra no mundo, né? Daquilo que é mundano, do sistema que está no mundo, dos povos que estão no mundo e buscam a vontade daquilo que é do mundo, né? Os interesses daquilo que está no mundo. E do outro lado, aquele povo do Eterno que busca fazer a vontade do Eterno. Isso como duas nações também estão aí presentes, né? E a gente precisa compreender essa guerra constante entre essas duas nações. Uma nação que busca o Eterno, porque é povo do Eterno, busca fazer a vontade do Eterno, e a nação que está no mundo, que odeia o povo do Eterno, que busca a morte do povo do Eterno, né? Então a gente começa a compreender de uma maneira mais ampla por que Edom odeia tanto Jacó. E quando a gente fala de engano, por exemplo, que a gente aprendeu durante muito tempo, né? Jacó é o enganador, é aquele que engana, etc. Na verdade, e a Torá vai mostrar isso, mas você tem que ler atentamente, Jacó foi enganado em diversos momentos. Então, o primeiro momento que Jacó foi enganado, a primeira coisa, Jacó não enganou Esaú com relação à primogenitura. A Torá vai dizer que Esaú desprezou a primogenitura. Desprezar a primogenitura era desprezar aquilo que o Eterno tinha reservado para ele. O Eterno tinha reservado para ele. E Esaú que entregou a primogenitura para Jacó em troca de um prato de lentilha. Entendeu? Então, ou seja, o que Jacó fez foi aproveitar o desprezo que
que Esaú tinha coração, aquilo que o Eterno tinha para ele, Jacó amava aquilo que o Eterno tinha para ele. Jacó amou aquilo que o Eterno tinha para ele. O texto antes, na passagem do início da paraxá, vai dizer que Jacó era íntegro. Vai dizer que Esaú era caçador, sanguinário, caçador, e morava em campos, vivia em campo. E Jacó era íntegro, a palavra ali na hebraica é íntegro. Se a Bíblia está escrito pacato, calmo, pode ser o que for, mas o que o hebraico está dizendo é que ele era íntegro. Então ele ama a bênção que o Eterno tinha para Esaú, Esaú desprezou. Então por isso ele recebeu. Na verdade, a questão da primogenitura, na Bíblia a gente vai ver que Abraão não era o primogênito. A gente vai ver que Isaac não era o primogênito. E a gente vai ver de novo que Jacó não era o primogênito. Então Deus inverter essa ordem. E de novo aconteceu com Jacó. Então, primeiro ponto, Jacó não enganou Esaú na primogenitura. Segundo ponto, quando Isaac vai abençoar, então, ele chama, porque Isaac não sabe disso, desse acordo entre eles, Isaac chama Esaú para abençoá-lo como primogênito. Quem é o enganador nesse momento é Esaú, porque Esaú deveria ter dito para Isaac: meu pai, eu não sou mais primogênito, a minha primogenitura eu desprezei e passei para Jacó, é Jacó que tem que ser abençoado. Não, ele se passa como primogênito, porque naquele momento ele não é mais o primogênito. Quem engana Isaac é Esaú, e ele sai para caçar como sendo primogênito. Quando ele volta, aí então entra a história de Rebeca percebendo isso, porque Rebeca sabia disso, e mais do que isso, Rebeca sabia da promessa do Eterno, porque o Eterno revelou para ela. Porque também injustiça sobre Rebeca também, porque fala mal da Rebeca, exatamente, como se fosse a mãe má, quando na verdade ela tinha recebido da parte do Eterno a instrução de que a Jacó seria dado. Exatamente. Então ela faz mulher sábia. Exatamente, ela faz aquilo que o Eterno tinha revelado para ela. Podem falar mal das pessoas, são meus patriarcas, matriarca, E ela ainda se coloca numa situação que fala que caia sobre mim. Caia sobre mim, a responsabilidade. É como se eu hoje estivesse falando assim: eu vou fazer isso porque Deus me revelou isso. Se você está achando que caia sobre mim, que a mim foi dada a revelação, eu assumo a responsabilidade do meu ato, porque Deus falou comigo. E eu louvo o Eterno que vocês estão fazendo esses enganos caírem por terra. Tamanha certeza dela, da revelação de Deus, que ela realmente falou isso. Ela tinha certeza que Deus escolheu Jacó como primogênito. Mas lá em Paulo fala isso, lá se eu não me engano, em Romanos. Deus, ele se compadece de quem ele quer se compadecer. E ele escolhe quem ele quer escolher. Acabou. Ele passa. Esse texto também está na Torá. Esse texto também está na Torá, esse texto. Fala o capítulo. Não lembro. Fato é que. Sei que é Deuteronômio. Fato é que Isaac abençoa Jacó como primogênito, que era primogênito, ele sim era primogênito naquele momento. Esaú volta da caçada e Isaac não volta atrás daquilo que ele fez. Porque ele reconheceu isso, e ele não volta atrás, e aí, mas de onde vem todo esse pensamento, de Jacó enganador, etc., de Edom, de Esaú? Vamos lá no capítulo 27, no verso 36, esse é o discurso de Edom, de Esaú. Ele disse, no verso 36 do capítulo 27, não se chama ele com razão de Jacó, visto que por 2 vezes me enganou? Mentiroso! Ele não foi enganado, Vamos lá. A minha primogenitura tomou. Mentiroso, ele desprezou a primogenitura. Ninguém tomou nada dele. E eis que agora tomou a minha bênção. A bênção não era mais dele, porque Jacó era primogênito. Entendeu? Mas esse é o discurso de Edom. Edom, quando despreza as promessas do Eterno, quando despreza a mensagem do Eterno, quando despreza a obediência, quando despreza a lei do Eterno, e vê então Jacó prosperando, porque ele desprezou tudo isso, quando Edom despreza a lei do Eterno, e vê o outro que ama o Eterno, que busca o caminho do Eterno prosperando, ele acusa o outro de ter tomado aquilo que não é dele, na verdade.
Então esse discurso todo que foi trazido durante 2000 anos é um discurso de Edom, é o ensino de Edom, exatamente como está aqui na época a colocação de Edom, o mentiroso e o enganador aqui na verdade é Edom. Amém? Baruch Hashem. O texto a qual você fez a Deuteronômio. referência Êxodo 33, 19. Êxodo 36, 33, 19. Isso, Então anota aí, Êxodo 33, 19. isso. Amém? Deus se compadece quem Ele quer, beleza? Está respondida a pergunta? Amém. Acredito que sim, né?